Irmãos e irmãs, ouvintes da Cacau FM, Bicari Web Rádio, Subaiana, estimado diácono Sandoval, eu comentava com o diácono que hoje não tem muito o que se pregar nesta liturgia, pois Jesus conclui o ensinamento de hoje aos seus discípulos dizendo: sua boca fala do que o coração está cheio. Jesus conhece-nos de dentro para fora. Jesus conhece os nossos corações, Jesus conhece as nossas intenções, e Ele sabe quem tem um coração bom e quem tem um coração mau. E por isso, ao ensinar aos seus discípulos, Ele os exorta acerca desses dois princípios que está presente no coração humano, o mal e o bem. Todos nós carregamos em nosso coração a essência de Deus. Todos nós trazemos em nosso coração a essência de Deus, que é o bem. Nascemos com essa essência, mas nós, por causa do pecado, nós também nos inclinamos para o mal. E por isso, então, eis o grande desafio para nós que queremos ser de Deus, todos os dias buscar nos corrigir, buscarmos estarmos atentos a esse chamado à vida de santidade e à prática do bem, para não incorrer na prática do mal. Por isso, no início, Jesus disse: pode um cego guiar outro cego, não cairão os dois no buraco? Mas ele também diz: como pode dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do próprio olho? A palavra de Deus quer nos iluminar acerca da primeira pessoa que deve ser interpelada por ela e ser corrigida no seu caminho. Por quê? Muitas vezes isso com certeza não acontece aqui em Bicaraí, mas tem muita gente que se coloca como aqueles que querem corrigir os outros dos seus pecados, mas quando olha para si, ou quando alguém olha para ele ou para ela, vê que não tem dignidade de corrigir ninguém, porque os seus pecados às vezes são até maiores. E eis aí então o grande desafio de ser cristão. O Monsenhor Sebastião, se eu lembro, ele dizia, naqueles momentos que ele era mais firme: eu tenho quem me corrigir. Não gostava que ninguém dissesse algumas coisas para ele, porque de fato todos nós temos quem nos corrige. Quem nos corrige diariamente na nossa conduta é Deus. Deus é aquele que nos corrige a partir da nossa consciência cristã. Por isso então, nós aqui nessa peregrinação em direção ao céu, somos todos irmãos. Nós não estamos aqui para corrigir o outro, mas para ajudar o outro a continuar perseverante no caminho, até o momento em que nós verdadeiramente alcançarmos esse grau de conversão que nos torna aptos de ajudar o outro também a encontrar o caminho da conversão. Porque, amados irmãos e irmãs, todos nós temos as nossas faltas, todos nós temos os nossos pecados, e se nós não tomarmos cuidado, é o que Jesus adverte hoje, nós podemos assumir uma postura hipócrita diante dos irmãos. E esse é o grande perigo, esse é o grande perigo. Nós podemos nos revestir de uma santidade que é falsa, que na verdade
de santo nós não temos nada. E por isso, precisamos, todos os dias, encontrar o caminho da conversão, para que as nossas ações, as nossas atitudes, revele verdadeiramente que estamos convertidos. Por isso, na primeira leitura, ainda estamos com o livro do Eclesiástico, nos diz perfeitamente isso. Pois é no falar que o homem se revela. Veja o cuidado que nós devemos ter enquanto cristãos. Nós não podemos sair por aí falando qualquer coisa. Nós precisamos pensar muito antes de abrir a boca, antes de falar. É necessário silenciar diante das realidades, ficar apenas com a verdade e transmitir só a verdade. E às vezes, quantas vezes, nós esquecemos de que somos cristãos e falamos tantas besteiras. Falamos tantas coisas que vão revelando que ainda não estamos convertidos. Não é que somos melhores do que ninguém. Não é de que nós estamos vivendo e nos afastando da realidade da convivência com os irmãos. Mas, quanto mais nós nos encontramos com o Senhor, mais nós vamos nos melhorando enquanto pessoa, naquilo que nós pensamos e, sobretudo, em nossas ações. Então, o que vai revelar para nós mesmos, para os nossos irmãos e para o mundo, se somos verdadeiros convertidos, não são quantos dias viemos aqui à missa rezar, mas é o quanto as missas que aqui nós viemos rezar nos transforma em bons cristãos lá fora. Quanto mais nós buscamos a igreja, mais precisamos nos converter, nos melhorar em nossas ações, em nossas atitudes e em nossas posturas. É preciso amadurecer na experiência de comunhão com o Senhor. Quantas pessoas falam o que vem na telha, como se diz assim. Mas hoje a palavra de Deus chama muito a atenção de todos nós. Se queremos ser de Deus, precisamos abandonar as realidades do mundo. Se queremos ser cristãos, precisamos abandonar as realidades contrárias à vida que Cristo propõe para todos nós. E Cristo propõe uma vida feliz. Cristo propõe uma vida fundamentada na verdade, fundamentada no amor, fundamentada na justiça, na caridade e na misericórdia. Por isso precisamos ouvir atentamente o que o Senhor nos diz e devemos colocar em prática. Devemos colocar em prática. E assim então, nós nos tornaremos luz que ilumina as realidades, porque essa é a missão da igreja. A igreja existe no mundo como luz para iluminar as realidades das trevas. No entanto, a igreja somos nós, os batizados, os ungidos, que um dia, por meio do batismo, decidiu construir a sua caminhada de santidade. Por isso, então, amados irmãos e irmãs, nós não podemos abandonar essa caminhada e muito menos viver com um pé na igreja e um pé lá fora. Não combina. Enquanto eu estou na igreja, eu sou santo. Mas quando eu estou lá fora no meio dos meus amigos, eu esqueço do meu compromisso de cristão. Não pode. Eu preciso ser cristão e santo na igreja, na família e onde quer que eu esteja. Nós não seremos pessoas tristes, mas nós seremos pessoas que iremos apresentar para o mundo um comportamento diferente. Um comportamento diferente. O comportamento do verdadeiro discípulo de Cristo, que é um homem, uma mulher, uma pessoa de fé, e que se corrige por amor a Deus
e por seguir o caminho do discipulado do Mestre. Por isso, estamos nos aproximando do tempo da Quaresma. Próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas. Teremos 40 dias para entrar em nós mesmos, porque é um tempo de profunda reflexão pessoal. E nesse tempo quaresmal, buscarmos encontrar em nós aquilo que ainda não foi convertido, aquelas realidades que ainda não foi tocada pela misericórdia do Senhor, e assim então permitir que essas realidades sejam tocadas por Cristo e que a conversão ela possa ir acontecendo a cada momento. Então precisamos muito abrir os nossos corações e nos permitir ser moldados por Cristo. Jesus disse: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau, tira coisas más do seu mau tesouro. E verdadeiramente, nós revelamos quem somos por meio das nossas ações. Revelamos quem somos por meio das nossas atitudes. Mas o eclesiástico diz perfeitamente que também o fruto revela como foi cultivada a árvore. E aqui fala de como nós estamos cuidando dos nossos filhos, de como estamos formando a nossa família, porque os frutos, as árvores só darão frutos bons se forem bem cultivadas. E hoje em dia, eu tenho uma mãe que vive um tanto angustiada com os seus filhos, porque a cada dia eles querem se distanciar da igreja. E ela, muita católica, pessoa de muita fé, e que deseja e briga com os seus filhos para vir à igreja. Ela quer que os seus filhos se tornem bons cristãos e que possam dar bons frutos para o mundo. Mas quantas outras famílias não estão preocupadas em formar a vida religiosa dos seus filhos? Estão preocupadas em formar em tantas coisas, faz um investimento tão alto para que sejam formados, para que alcancem na sociedade a sua estabilidade financeira, mas não investe um centavo na sua vida religiosa, na sua espiritualidade. Que frutos lá na frente esta árvore vai gerar? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, o próprio Jesus disse que Ele é a videira. Se nós não estivermos unidos a Ele, nada de bom faremos. Então essas pessoas podem se tornar excelentes profissionais, mas podem se tornar pessoas vazias e pessoas com um coração ruim, porque se não estão em plena comunhão com Deus, que é aquele que extrai de nós o que é bom, o mundo nunca vai extrair, o mundo nunca vai nos colocar nesta caminhada para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, cada vez bondosas. Por isso precisamos muito buscar o caminho do Senhor enquanto há tempo, porque bons profissionais o mundo está cheio, mas está ficando carente de bons cristãos. Nós, no mundo inteiro, estamos perdendo as referências de pessoas santas. Olha em nossa Bahia, quando falamos de uma pessoa santa, nós lembramos de quem? Santa Dulce dos Pobres, que já morreu. E porque depois de Santa Dulce dos Pobres, não surgiu mais nenhuma pessoa que se tornasse referência de santidade para nós aqui na Bahia. Porque o mundo está vivendo essa realidade de investir sempre mais nas coisas que são perecíveis e não nas coisas que são eternas. Santa Dulce é santa porque os seus pais eram bons católicos
e investiu na formação religiosa dos seus filhos. Mas e nós? Como estamos fazendo isso? De que maneira estamos investindo na vida religiosa dos nossos filhos? Malmente, nós trazemos uma vez no mês a missa, ou quando começa a catequese, deixa os filhos lá na praça. Eu vejo muitos pais de manhã cedo, graças a Deus que traz os seus filhos para a catequese, mas nem entram na igreja para fazer o sinal da cruz. Dentro do carro mesmo, deixa os seus filhos lá, e quando vem buscar da mesma forma. Por quê, caríssimos irmãos e irmãs? Não é mandando os seus filhos para a igreja que vocês estão investindo na formação religiosa, é vindo com eles para a igreja, é ouvindo o que Jesus disse hoje, é se moldando, porque vejam, aqui na igreja eles vão aprender a amar, vão aprender a partilhar, vão aprender a rezar, mas quando chegarem em casa, se os pais não rezam, se os pais não têm uma vida harmônica, uma vida de amor mesmo dentro de casa, como eles vão assimilar o que aprende aqui e viver dentro de casa? Então, a formação religiosa, ela deve acontecer na família e na igreja. A igreja ajuda, é um subsídio para que a família se torne verdadeiramente uma família de Deus. E hoje nós temos percebido muito isso. Investe-se muito em outras realidades, mas esquece de investir na espiritualidade e esquece de investir na fé dos filhos, dos netos, daqueles que são os futuros da nossa família, da nossa igreja. Ibicaraí ainda é uma paróquia, uma cidade onde tem muitas pessoas de fé, mas se não cuidarmos das nossas famílias, nós nos tornaremos também uma cidade onde as pessoas virão à igreja nas ocasiões de sétimo dia, de batismo e de casamento. Precisamos tomar cuidado e corrigir essas realidades enquanto há tempo. Por isso, amados irmãos e irmãs, ouçamos atentamente a exortação da palavra de Deus nesta manhã. Nós não podemos tirar o cisco do olho do irmão, mas podemos ser testemunho vivo de uma verdadeira transformação de vida. Através da nossa vida de santidade, muitas pessoas são atraídas também a vir fazer esse caminho com o Senhor. Por isso, não podemos perder de vista o chamado que Deus nos faz e, ao mesmo tempo, precisamos ter um comportamento verdadeiramente de cristão. Devemos permitir que a palavra de Deus nos corrige, para que aqueles que se encontram conosco pelo caminho possam ver que somos cristãos, porque senão de nada adianta a nossa caminhada aqui na igreja. Estamos aqui para nos tornarmos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus são aqueles que se permitem ser moldados por Ele, moldados e mudar de vida verdadeiramente com o que Jesus nos ensina. Por isso, rezemos nesta Eucaristia pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida, pelo nosso amadurecimento enquanto cristãos e, sobretudo, peçamos ao Senhor que transforme o nosso coração, que o nosso coração seja verdadeiramente fonte de onde sai o que é bom, de onde sai a bondade que vem de Deus, e que Ele possa abençoar a nossa cidade, para que através do nosso testemunho, tantas outras pessoas encontrem o caminho do Senhor, e que Ele nos livre da hipocrisia, e que sejamos autênticos na nossa fé, autênticos na oração que aqui rezamos e na prática de vida lá fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.